A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. Hoje nós vamos fazer um breve comentário a respeito desta obra aqui, tá? Perseguidos, o ataque global aos cristãos, de Paul Marshall, Leila Gilbert e Nina Shea, editora Mundo Cristão, ok? Muito bem. Antes eu quero ler com vocês a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 24, versículos 12, 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Muito bem. O que nós vamos encontrar aqui nesta obra, né, é um super documento, digamos assim, a respeito da violação dos direitos humanos. Entre eles, né, a nossa liberdade e a religião. E eu pergunto para você, você usufrui da sua liberdade de religião que você tem, que você usufrui, né, no dia a dia? Inclusive, eu quero já ler com vocês aqui algo que os autores vão deixar para nós aqui. O que seria a liberdade de religião? O que ela defende? O que ela nos explica? Diz o seguinte: primeiro, liberdade de religião presume que temos livre arbítrio como parte de nossa dignidade humana básica. Segundo, liberdade de religião presume que questões sobre Deus, eternidade e o propósito da vida humana realmente possuem importância vital para a felicidade humana. Certo? Certo. Tá? Quem são os autores, né? Nós vamos ter aqui na página 12, tá? A gente vai ter aqui uma apresentação. Os 3 autores do livro são membros do Centro para a Liberdade Religiosa do Instituto Hudson, nos Estados Unidos, uma organização independente que estuda e promove a liberdade de religião através de uma rede internacional que combate a perseguição e a opressão religiosa. Certo? Muito bem, vamos lá. O que entender sobre a liberdade de religião, né? A liberdade à religião. Aqui o que a gente vai encontrar neste livro? A princípio, a gente pode ter um pouquinho de temor, né? E pensar, poxa, vai ter muitos relatos, né? De maus tratos, muitos relatos de tortura, de prisões, de injustiças. E sim, vamos ter. Só que o que mais chama a atenção nesse material que foi disponibilizado é que a gente vai ver o porquê que existe a perseguição religiosa. Como que começa? Como que os autores organizam esse livro? Eles vão nos apresentar países divididos, tá? São 21 capítulos. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Que eles vão estar organizando... Não, perdão, são 10 capítulos, tá? 10 capítulos. E eles organizam em grupos. E dentro desses grupos nós vamos ver como que ocorre essa perseguição, o que eles alegam, né? Vamos ver casos bárbaros, alguns casos inclusive que foi comentado aí na mídia, e é das observações que nós temos no livro. Por que esse assunto é tão pouco, né, tão pouco divulgado na mídia? Porque não se falam sobre os perseguidos, os cristãos. Os autores também vão nos apresentar a partir da página 32, inclusive o título é Exceções Necessárias. Algumas, tá? Exceções necessárias. Qual é a linha de estudo que eles utilizaram para poder apresentar esse assunto para nós, né? Então, aqui tem algumas questões que eles acabaram não colocando como perseguição aos cristãos especificamente, tá? Porque foi se dado outra situação. Envolveu cristãos, mas foi uma outra situação e não necessariamente a perseguição àquele grupo de cristãos. Então, como que acontece aqui? Como é que começa essa perseguição?
o fato de você se denominar cristão já começa você a ser perseguido, tá? Então, eles vão nos mostrar aqui que há as 3 principais frentes de perseguição. Então, ela pode ser estatal, ela pode ser de grupos extremistas ou ela pode ser cultural, da própria cultura ali do país, envolvendo grupos que se colaboram ou grupos rivais, tá? Os motivos são inúmeros. Então, nós vamos ver coisas aqui que nem passa pela nossa mente que possa estar acontecendo e acontece, tá? Então, nós vamos ter desde proibição de construção de igrejas, burocracia para se ter uma licença para ter uma igreja, assim, para poder cultuar. Em alguns lugares não pode cultuar ao ar livre, de forma alguma. Eu pergunto para você se você tem o costume de levar a sua Bíblia com você, em todos os lugares que você vai, dentro da sua bolsa, sua mochila. Pois é, o fato de você ter uma Bíblia já é motivo para você ser preso, você está violando uma lei. Pois é, em alguns países você não pode ter Bíblia. Alguns regimes, eles são 100% ateus, então eles se proclamam ateus. Então você não pode ter religião. É o culto ao império, né? Culto ao imperador mesmo. Temos aqui também, vai ser relatado assim, quais são as formas que eles fazem para poder estar, como que se diz, está oprimindo os cristãos ali no território deles. Pois é, tem várias. Então, tudo começa com leis estatais. Desde controle de natalidade, temos ali igrejas subterrâneas, burocracia para a legalização. Existe um caso aqui, inclusive, que o que foi feito? Era uma igreja e eles pagavam um aluguel. Foram lá, né, os órgãos públicos responsáveis e obrigaram os donos do imóvel a cancelar o contrato de aluguel com a igreja. E a igreja ficou sem possibilidade de fazer as suas atividades. Então, existe de tudo um pouco que você imaginar. Essa forma de estar barrando. Existe aqui casos em que as igrejas precisam ser licenciadas, né, ao governo. Então, é tudo muito bem detalhado. Não dá tempo de falar tudo aqui no vídeo, tá? Mas, assim, existem países aqui que eles vão relatar que não tem igrejas e muito menos autorização para construir uma. Literatura bíblica, Bíblia nem pensar, mas literatura bíblica então também não. Aqui vai ser relatado, assim, várias formas de opressão, né? Então tem, por exemplo, assédio, que é quando eles confiscam todos os materiais, né? Livros, bíblias, inários, computadores, tudo que é para o benefício ali da igreja poder estar fazendo os cultos, eles confiscam tudo. Depois nós temos ali algo que nós vamos ver bastante aqui, a questão da negação da fé. Você ser obrigado a negar a sua fé, assinar documento, mediante tortura, prisões, ameaças à sua família. Nós vamos ver muito assim, quais são as acusações mais frequentes, digamos assim, contra os cristãos, né? Então, a gente vai ver muita questão da blasfêmia, perturbação da paz, perturbação pública, né? Fazer culto ao ar livre é uma perturbação pública. Depois, deixa eu só ver aqui, é muita coisa, gente, não dá tempo de falar tudo. Persuadir as pessoas a se unir à igreja, comportamento ofensivo,
falsificação de documentos, tráfico de pessoas, condutas e atitudes contra-revolucionárias, também é uma das acusações. Tem também as acusações de pensamento contra o governo, por exemplo, né? Isso inclui também. Tem até que ele tem um nome diferente para esse tipo de crime. Aqui vocês vão constatar. Depois, a questão do pensamento, né? Querendo controlar o seu pensamento. Além de controlar o seu ir e vir, as suas atitudes, né? A sua liberdade, também os seus pensamentos, né? Não há liberdade de expressão, por exemplo. Certo? E também um crime de proselitismo, né? Novos convertidos, eles chamam muito de conversão forçada. Muitos pastores, líderes de igreja foram acusados disso, né? De fazer uma conversão forçada. Pois é. Tá? Vamos lá então. Insulto também, né? Tem a questão do insulto à identidade nacional. E assim vai. Então tá tudo aqui relatado, tem muita coisa. É um livro que você precisa ler com bastante calma, não dá pra ser aquela leitura correndo, só que é uma leitura que você vai aprendendo, né? É um livro que ele abre, né, a sua mente e também o seu horizonte. Você para de ficar olhando só para o seu quadrado e você consegue ter um olhar panorâmico para o problema que chamamos de perseguição aos cristãos. Ele é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Muito bem, depois tem uma outra coisa também que vai acontecer aqui no livro, que eles vão compartilhar conosco aqui no livro. Alguns tipos de punição. Então aqui nós vamos ter sim a tortura, a humilhação, prisões, às vezes pessoas que sumiram, até hoje não apareceram. Tá tudo aqui relatado, muitos relatórios. Aqui se exige muito a ação das políticas públicas internacionais a respeito desse tema. Uma coisa também que vai acontecer muito após a libertação, em alguns casos a gente vai observar assim, a pessoa era libertada, era presa, libertada, só que tinha condições. E se ela não respeitasse, ela voltava presa de novo. Uma delas, por exemplo, era o nome de correção comunitária. Ou seja, a pessoa era liberta, ela não poderia voltar a morar onde ela morava. Ali ia dar um relatório para ela, tá? O órgão público ia dar uma relação de onde ela poderia ir morar. E não poderia sair daquele limite que foi escolhido para ela cumprir o resto da pena, né? Porque, querendo ou não, ele ficou ali preso, né? Como se fosse uma condicional, digamos assim. Só que quem determinava onde ele ia morar dali para frente era o próprio governo. Depois tinha também os conjuntos de trabalhos forçados, tá? Ali passavam fome, sede, tortura, ficar em pé dentro de uma sala que só tinha água, você não podia se sentar nem se deitar, né? E tinha um nome também, Campo de Reeducação pelo Trabalho. Era o nome do local. Muito bem. Assédios, né? Os assédios, eles eram quando eles confiscavam todos os materiais, né? Então, um grupo de missionários ia lá no escritório da igreja, confiscava tudo, livros, bíblias, seminários, computadores, confiscava tudo. Inclusive vai ter um testemunho aqui, eu não lembro qual era a função dela. Só que o que aconteceu? Ela foi presa e depois foi liberta. E ela voltou, né? Até a polícia, até a delegacia, para poder recuperar
os seus bens que foram confiscados. Ela chega lá, prenderam ela de novo, dizendo que ela estava perturbando, né, perturbação dentro do órgão público, usando uma informação, não é uma informação, eles falam assim que era em nome da religião. Então ela estava perturbando um órgão público em nome de assuntos religiosos, era isso. E foi presa de novo, na mesma hora. Então é muita coisa que nós vamos ver. Inclusive a gente vai ver o caso também de agentes comunitários, né? Ajuda humanitária sendo negada. Não é sendo negada, sendo proibida de entrar nas áreas, por exemplo, terremotos, enchentes. O que grupos extremistas faziam, por exemplo, em algumas regiões? Proibiam a entrada de agentes humanitários, de comida, de água, na região onde tinham os cristãos. Em algumas partes do mundo, ser cristão é você ser de segunda classe. Questão de etnias, né? Vamos ter o caso aqui de um missionário australiano e ele ajudava vítimas de hanseníase e passou-se muitos anos como missionário numa determinada área. E um dia, um grupo extremista, quando ele vinha de uma aldeia que ele tinha feito uma visita junto com seus 2 filhos menores, esse grupo incendiou o carro dele junto com as crianças, não deixou eles se salvarem. E todos que estavam ao redor foram impedidos de ajudar porque estavam todos armados. E eles morreram. Foi em 1999, está aqui relatado com todos os detalhes. Então é um assunto que realmente mexe com a nossa sensibilidade, né? Aquela frase que eu li no início, que está aqui no livro, a questão da nossa sensibilidade cauterizada, anestesiada. Precisamos entender que a perseguição ela existe, é coisa séria. É uma violação dos direitos humanos, sim. E mais uma vez eu faço a pergunta para você, né? Como que você lida com a sua liberdade de ir e vir, com a sua liberdade de religião, com a sua liberdade de expressão? E que possamos nos lembrar, né? A oração. Ações políticas também, né? Um posicionamento, porque milhões de vítimas, né, pelo mundo essa perseguição tem. Enfim, tem deixado um rastro, né, de destruição, destruindo famílias, destruindo sonhos. Então a dica da semana é essa, tá, gente? Olha, perseguidos, o ataque global aos cristãos. Não dá tempo de comentar tudo que tem, aqui tem muito mais, tá? Eu fiz apenas um breve comentário, muito simples, mas leiam, é imprescindível essa leitura, não só para líderes de missão, muito pelo contrário, para a igreja inteira. A igreja inteira deve ler, tá? E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.